30 metros de altura, 27 toneladas de ouro puro apenas para o revestimento interno. Colunas de bronze com 8 metros de altura, cada uma pesando cerca de 34 toneladas. Paredes inteiras cobertas de cedro importado do Líbano. Pisos de cipreste cuidadosamente polido. Querubins gigantescos de 4,5 metros, totalmente revestidos a ouro batido. O Templo de Salomão não foi apenas mais uma obra arquitetônica. Ele se tornou a construção mais cara, mais grandiosa e mais avançada tecnicamente de toda a antiguidade. Foram necessários 7 anos inteiros de trabalho contínuo, até sua conclusão. E ele consumiu mais ouro do que qualquer outro edifício conhecido daquela época. Mas aqui está o detalhe que deixa especialistas perplexos até hoje. As pedras usadas nos alicerces chegavam a pesar 400 toneladas. Isso equivale ao peso de aproximadamente 60 elefantes adultos. E tudo isso foi realizado sem guindastes, sem polias de metal e sem rodas apropriadas. A grande questão é como blocos tão gigantescos foram cortados, transportados e assentados com precisão milimétrica há cerca de 3.000 anos. Engenheiros modernos analisam os números e simplesmente ficam sem resposta. Porque o templo não era apenas grandioso, ele parecia ser impossível. Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas, os materiais e os segredos usados naquela obra impressionante. E no final, vai entender por que, até hoje, ninguém conseguiu reproduzir o que Salomão construiu. As pedras grandes e preciosas. Salomão não se contentou com pedras comuns. A Bíblia, em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17, afirma que foram usadas pedras grandes e pedras caras para os fundamentos da casa do Senhor. Séculos depois, arqueólogos que estudaram a plataforma do Segundo Templo, erguido sobre o mesmo local, encontraram blocos que ultrapassam 400 toneladas. Imagine, cortar um bloco desse tamanho de uma montanha sem dinamite, sem serra elétrica, sem nenhum equipamento moderno. Para essa tarefa, Salomão destinou 80.000 homens. Eles trabalhavam em pedreiras espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. Acordavam antes do nascer do sol, caminhavam longas distâncias e começavam a tarefa mais perigosa de toda a obra: cortar pedras gigantes. Não era possível simplesmente golpear a rocha até ela quebrar. Afinal, não se tratava de qualquer pedra. Elas precisavam ter cortes perfeitos, encaixes exatos e superfícies niveladas, de modo que cada bloco coubesse em seu devido lugar. E havia ainda uma regra divina, que tornava tudo ainda mais complexo. Nenhum som de ferramenta de ferro poderia ser ouvido no canteiro de obras. Isso está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, cada pedra precisava sair da pedreira completamente pronta. Todos os cortes, ângulos e superfícies tinham que ser finalizados longe do Monte Moriá, onde o templo estava sendo erguido. A técnica de corte. O método usado era engenhoso. Primeiro, os cortadores de pedra marcavam a superfície onde desejavam que a rocha se partisse. Para isso, riscavam linhas usando pedras mais duras do que o calcário. Depois, perfuravam pequenos buracos ao longo dessas linhas. Nesses orifícios, inseriam cunhas de madeira seca. Em seguida, derramavam água sobre elas. A madeira absorvia a água, inchava e criava uma pressão tão grande que, após algumas horas ou até dias, a rocha se partia exatamente no lugar planejado. Sem dinamite, sem ruído de martelos de ferro, apenas o som abafado da pedra se dividindo em 2 partes. Mas essa era apenas a primeira etapa. Cada bloco precisava ser moldado, polido e medido com precisão. Essa função cabia a trabalhadores experientes, capazes de interpretar os símbolos deixados pelos arquitetos.
porque naquela época não existiam plantas desenhadas em papel. As instruções vinham gravadas diretamente nas próprias pedras, por meio de sinais que indicavam a posição de cada bloco dentro do templo. Se houvesse erro, o resultado era trágico. 400 toneladas de pedra se tornavam inutilizáveis. O perigo constante. O trabalho nas pedreiras era extremamente arriscado. Desabamentos aconteciam. Blocos mal calculados rolavam montanha abaixo, esmagando tudo em seu caminho. Não havia equipamentos de proteção. Não existiam hospitais próximos. Se alguém se ferisse gravemente, as chances de sobrevivência eram mínimas. Mesmo assim, dia após dia, os 80.000 homens voltavam às pedreiras. Por quê? Para os israelitas, que trabalhavam em turnos, havia pagamento e a possibilidade de retornar para casa após cumprir o período de serviço. Mas para os cananeus não havia escolha. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 21, está escrito que Salomão os sujeitou a trabalhos forçados. Eles cortavam pedras, porque, se não o fizessem, enfrentariam severas punições. E cortar a pedra era apenas o começo. O verdadeiro desafio mortal vinha depois: transportar blocos de 400 toneladas por quilômetros de montanhas sem nenhuma máquina. O desafio do transporte. Agora que as pedras estavam cortadas, polidas e marcadas, vinha a parte mais perigosa de toda a construção: o transporte. Como mover um bloco de 400 toneladas de pedra por quilômetros de montanhas, sem caminhões, sem tratores, sem qualquer máquina? Para essa função, Salomão designou 70.000 homens. Eles não cortavam pedras, não esculpiam, não mediam. Sua única tarefa era carregar e transportar. O método usado era simples no conceito, mas brutal na prática: rampas de terra compactada. As pedras eram colocadas sobre grandes troncos de árvore que funcionavam como rolos. Então, cordas de fibra vegetal, espessas como o braço de um homem, eram amarradas ao redor dos blocos. Imagine a cena: centenas de homens segurando as cordas, um supervisor de pé, gritando ordens ritmadas: puxar, parar, reposicionar os troncos, puxar de novo. E assim, lentamente, o bloco avançava. Às vezes, apenas alguns centímetros por vez. Um único bloco podia levar semanas inteiras para percorrer apenas 5 quilômetros. E mesmo assim, a construção não parava. Salomão tinha prazos. O templo deveria ficar pronto em 7 anos exatos. O silêncio do canteiro. Quando finalmente um bloco chegava ao canteiro em Jerusalém, havia outra regra que complicava ainda mais. Não podia haver som de ferramentas de ferro. Se a pedra estivesse fora do lugar, não era permitido martelar para ajustar. Era preciso puxá-la de volta, reposicionar os troncos, tentar de novo. Por isso, os supervisores eram implacáveis. Conferiam cada ângulo, cada medida. A cada pedra posicionada, a tensão aumentava. Não se podia errar. Não se podia fazer barulho. Cada movimento era uma mistura de cálculo técnico e reverência espiritual. A distância impossível do Líbano até Jerusalém. Se transportar pedras já era um desafio mortal, ainda havia outro problema gigantesco: a madeira. O templo de Salomão não poderia ser erguido apenas com pedra. Era necessário o cedro do Líbano, a madeira mais nobre e desejada do mundo antigo. Esse tipo de árvore era famoso por sua durabilidade, aroma agradável e resistência natural ao apodrecimento. Era a madeira usada por reis e imperadores para erguer palácios e templos. Mas havia um detalhe: em Israel não cresciam cedros. Eles estavam a 200 quilômetros de distância nas montanhas do Líbano. 200 quilômetros de subidas e descidas, vales, rios e terrenos hostis. Como transportar milhares de troncos pesados sem caminhões, sem estradas, sem ferrovias?
O acordo com o rei Hirão. O relato está em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículos 6 a 11. Salomão enviou uma mensagem a Hirão, rei de Tiro, pedindo ajuda. Hirão aceitou o acordo, mas não foi barato. Israel pagaria 20.000 couros de trigo por ano. Isso significa mais de 4 milhões de litros de trigo. E ainda 20.000 batos de azeite, cerca de 2 milhões de litros. Era uma quantia astronômica, mas Salomão sabia: sem cedro não haveria templo. Para esse trabalho, 10.000 israelitas foram enviados ao Líbano. Eles trabalhavam em turnos, conforme descrito em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. 1 mês inteiro no Líbano e 2 meses em casa com a família. A supervisão ficava a cargo de Adonirão, encarregado de organizar os grupos. Esses homens subiam as montanhas, trabalhavam lado a lado com os lenhadores sidônios, especialistas em cortar cedros centenários que chegavam a ter dezenas de metros de altura. Era preciso habilidade, porque um erro na direção da queda podia destruir o tronco e matar trabalhadores. O transporte pelo mar. Depois que os troncos eram cortados e preparados, começava a primeira etapa do transporte: o mar. Os lenhadores amarravam troncos uns aos outros, formando grandes jangadas. Essas estruturas flutuantes eram conduzidas por barcos menores que as empurravam pelo mar Mediterrâneo. Quando as jangadas chegavam ao porto de Jope, que hoje corresponde à região de Tel Aviv, ainda faltavam aproximadamente 60 quilômetros até Jerusalém. Parece pouco, mas cada tronco pesava toneladas. O transporte por terra usava a mesma técnica das pedras. Troncos menores servindo de rolos, cordas grossas e centenas de homens puxando em conjunto. No final, cada tronco que chegava em Jerusalém era mais uma peça encaixada no quebra-cabeça do templo mais grandioso da história. O silêncio como mandamento divino. Imagine o canteiro de obras mais grandioso da antiguidade. Centenas de homens movendo pedras colossais, cordas esticadas, troncos sendo reposicionados. E, no entanto, o que impressionava não era o barulho, era o silêncio absoluto. O texto de 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, registra uma regra que parecia impossível. E edificava-se a casa com pedras já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, quando a edificavam. Nenhum som de ferro, nenhum golpe de martelo, nenhum ruído metálico ecoava sobre o Monte Moriá. Isso tornava a obra 10 vezes mais difícil. Cada pedra precisava sair da pedreira já pronta para ser encaixada. Cada medida tinha que estar perfeita. Se houvesse erro, não era permitido ajustar. Era necessário retirar todo o bloco e recomeçar o processo. Símbolos e marcações. Para tornar isso possível, os arquitetos e mestres construtores desenvolveram um sistema engenhoso. Ainda nas pedreiras, símbolos eram gravados nas pedras, letras hebraicas, números e sinais específicos que indicavam o lugar exato de cada bloco. Quando a pedra chegava a Jerusalém, bastava ler a marcação. Os construtores sabiam exatamente onde ela deveria ser colocada. Não precisavam medir de novo, não podiam improvisar. Era apenas encaixar. O trabalho tenso. O ambiente era de reverência e tensão. Centenas de homens moviam blocos gigantescos em silêncio. As únicas ferramentas permitidas eram alavancas de madeira, cunhas e cordas. Cada movimento era calculado. Cada ordem precisava ser seguida à risca. Um erro de comunicação e toneladas de pedra podiam cair sobre dezenas de trabalhadores. Não havia margem para descuido. Por isso, 3.300 supervisores percorriam constantemente o canteiro, observando, ouvindo, verificando cada detalhe. Acima deles, 550 chefes principais coordenavam o projeto inteiro
respondendo diretamente ao rei. Era como uma máquina militar, organizada com disciplina rígida, recompensas para os que cumpriam as ordens e punições severas para quem falhava. Por que tanto silêncio? A pergunta que surge é: por que essa regra existia? Por que construir em silêncio absoluto? A resposta está no propósito do templo. Ele não era apenas um palácio real, era a casa de Deus, um lugar sagrado onde o próprio Criador habitaria entre o seu povo. O barulho de ferramentas de ferro era considerado profano. Deus havia ordenado que o lugar fosse tratado com reverência desde o primeiro dia de construção. Assim, cada pedra colocada era vista como um ato de adoração. O silêncio do canteiro era um lembrete constante. Aquele não era um trabalho comum. Era a preparação de um espaço onde o céu e a terra se encontrariam. O peso espiritual. Agora, imagine o impacto espiritual sobre os trabalhadores. Dia após dia, mover pedras colossais em silêncio. Nenhum cântico alto, nenhum som de martelo. Apenas o rangido das cordas, o esforço dos músculos e o peso da responsabilidade de erguer a casa do Senhor. Esse silêncio forçado transformava o trabalho em um culto contínuo. Cada gota de suor era uma oferta. Cada corda puxada era um ato de fé. Cada pedra encaixada era uma lembrança de que, quando o templo estivesse pronto, a presença do Deus vivo habitaria ali. O brilho do ouro. Se as pedras e a madeira já eram impressionantes, o que realmente fazia o templo se destacar era o brilho. A Bíblia descreve que 27 toneladas de ouro puro foram usadas apenas no revestimento interno. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E todo o espaço, as paredes, o teto, o chão, foi completamente revestido com ouro batido. Não se tratava de tinta dourada, nem de uma fina camada decorativa. Eram placas de ouro verdadeiro, marteladas até ficarem tão finas quanto possível, e depois pregadas sobre a madeira de cedro. Imagine entrar em um lugar onde tudo ao redor reflete luz. Era como estar dentro de um sol em miniatura, um reflexo visível da glória de Deus. O mestre artesão. Mas quem fez esse trabalho? Israel não tinha especialistas suficientes, por isso Salomão chamou um homem de fora, Hurão, vindo da cidade de Tiro, no território fenício. A Bíblia o apresenta em 1º livro dos Reis, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era um fenício, artesão em bronze. O texto diz que Hurão era cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento para executar toda a obra em bronze. Sob sua liderança, não apenas o ouro, mas também o bronze foi trabalhado com perfeição. Foi ele quem produziu as 2 colunas monumentais, chamadas Jaquim e Boaz, cada uma com 8 metros de altura e pesando 34 toneladas. Foi ele quem fez o grande tanque de bronze para purificação, sustentado por 12 bois de metal. O trabalho das fornalhas. O processo de trabalhar o ouro era exaustivo. Fornalhas queimavam dia e noite, alimentadas com grandes quantidades de lenha. O calor era insuportável. Homens aqueciam pequenas quantidades de ouro até que ele se tornasse maleável. Depois, martelavam o metal sobre bigornas de pedra, virando e batendo inúmeras vezes até formar placas uniformes e finas. Cada placa levava horas para ser feita, e eram necessárias milhares para cobrir todo o templo. Os trabalhadores trocavam de turno porque ninguém aguentava permanecer muito tempo perto do fogo. O suor escorria pelo rosto, as mãos queimavam, mesmo protegidas por trapos grossos. Muitos se feriam, mas continuavam, porque sabiam que aquela obra era única. Os querubins gigantes.
No centro do Santo dos Santos estavam os querubins. Cada um com 4,5 metros de altura, suas asas abertas tocavam as paredes opostas, cobrindo toda a largura do recinto. Eles eram feitos de madeira, mas completamente revestidos a ouro. Sua presença representava a glória e a majestade do Deus de Israel. Ali, entre os querubins, estaria colocada a Arca da Aliança. Imagine o impacto visual: o espaço todo brilhando em ouro, os querubins monumentais resplandecendo, e no centro a arca, símbolo da aliança de Deus com seu povo. O ouro de Salomão. E de onde vinha tanto ouro? A Bíblia registra em 1º livro dos Reis, capítulo 10, versículo 14, que todos os anos Salomão recebia 660 talentos de ouro. Isso equivale a mais de 22 toneladas por ano. Parte desse tributo vinha de reinos vizinhos, parte de minas controladas por Israel, parte de presentes enviados por outros reis. Grande parte desse ouro foi destinada ao templo. Não apenas paredes, mas também altares, mesas, utensílios e correntes eram feitos de ouro puro. Tudo brilhava. O templo inteiro era uma obra de arte que unia engenharia, estética e espiritualidade. O reflexo da glória. O templo não foi construído para ser apenas uma maravilha arquitetônica. Sua grandiosidade tinha um propósito: refletir a glória do Deus eterno. Cada pedra cortada em silêncio, cada tronco trazido com esforço, cada placa de ouro martelada até brilhar, tudo apontava para uma única realidade. O Criador havia escolhido habitar entre o seu povo. E quando o templo estivesse concluído, não seria apenas uma casa de pedra, madeira e ouro. Seria o lugar da presença do Altíssimo. A coordenação de 150 mil homens. Um dos maiores segredos do sucesso dessa obra foi a organização militar. A Bíblia relata, em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 16, que havia 3.300 supervisores. Cada um deles cuidava de dezenas de trabalhadores, garantindo disciplina, ritmo e qualidade. Acima deles, havia ainda 550 chefes principais, como diz 2º livro das Crônicas, capítulo 8, versículo 10. Esses líderes respondiam diretamente ao rei. No total, o templo envolveu aproximadamente 150 mil trabalhadores, entre cortadores de pedra, transportadores, carpinteiros e artesãos. Imagine a dificuldade: pedreiras espalhadas pelas montanhas, florestas do Líbano a 200 quilômetros de distância, fornalhas de metalurgia funcionando sem parar, e o canteiro central no Monte Moriá. Cada frente de trabalho precisava estar em sintonia perfeita, porque se um atraso ocorresse em qualquer parte, toda a obra parava. E, de maneira impressionante, em 7 anos e 255 dias, o templo foi concluído dentro do prazo. A dedicação do templo. No 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão, a última pedra foi colocada. O templo estava pronto. Meses depois, durante a festa dos tabernáculos, aconteceu a inauguração. Todo Israel se reuniu em Jerusalém. Sacerdotes levaram a Arca da Aliança até o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins dourados. E então algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia relata em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, que uma nuvem encheu o templo. Não era fumaça comum, era a glória do Senhor. A presença de Deus se manifestou de maneira tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar. O lugar construído com pedras, madeira e ouro agora estava cheio do próprio Espírito do Deus vivo. O sacrifício grandioso. Salomão celebrou a inauguração com uma oferta monumental: 22 mil bois e 120 mil ovelhas, conforme 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 63. Eram números que demonstravam não apenas riqueza, mas reverência. O rei e todo o povo entendiam que aquele templo,
não era para a glória humana, mas para a glória do Criador dos céus e da terra. O impossível realizado. O Templo de Salomão foi, sem dúvida, a maior obra da antiguidade, não apenas pelo tamanho, nem pela quantidade absurda de materiais, mas pelo fato de que tudo foi feito em silêncio, com organização, disciplina e, sobretudo, com o propósito de ser a morada de Deus. Centenas de homens perderam a vida cortando pedras, puxando cordas, enfrentando tempestades ou trabalhando sob calor insuportável. Mas os que sobreviveram puderam ver com os próprios olhos o impossível se tornar realidade. O Criador habitando no meio do seu povo. E essa é a mensagem que o templo nos deixa até hoje. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos, Deus torna possível. O templo não era apenas sobre ouro e pedras, mas sobre a presença do Senhor enchendo a casa. Se esta mensagem está te abençoando, aproveita agora e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui toda semana nós mergulhamos em histórias bíblicas profundas, revelações e detalhes que muitas vezes você nunca ouviu antes. Sua inscrição nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então já se inscreve e venha caminhar conosco nessa jornada.